Meu nome completo é José Roberto Tuller. Eu sou neto de suíço. Os meus avós vieram da Suíça para o Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E meu pai então nasceu lá, né? Mas praticamente meu pai eu não conheci. Eu tinha 5 anos quando ele morreu. Eu lembro do meu pai, não lembro praticamente nada, né? 5 anos eu criança ainda. Depois eu nasci em Mogi das Cruzes e lá fui criado até ir para o seminário. No exército, do seminário, eu fui militar, né? No exército aí, em Caçapava, 1 ano e alguns meses como militar. Naquela época era obrigatório praticamente todo jovem fazer o serviço militar. Eu fiquei lá 1 ano no quartel, né? Depois de lá é que, quando eu estava, um fato interessante, eu estava no exército, eu era meio... Quando eu era jovem, uns 14, 15 anos, eu era católico, praticante, rogário mariano, tudo isso, né? E, claro, jovem, eu dancei carnaval, com 14, 15 anos. Naquela época, quando eu era criança, carnaval era coisa do demônio. Então, o padre, um colega meu, que era colega, foi no baile, me viu e me acusou, o padre diretor da congregação que eu fazia parte, que eu estava no baile. Então me expulsaram da congregação. Eu, então jovem, revoltado, me afastei da igreja, né? Fiquei mais ou menos uns 6, 7, quase 7 anos, completamente nem bem ateu, nem bem à toa, né? Aquela vida de jovem, não era uma coisa nem outra. E no exército, é que eu encontrei um colega meu lá, chamado João Batista Napa Pinheiro, deve ter morrido, eu acho. Daí ele esse rapaz, é muito católico, né? Jovem católico. Ele então devagarzinho foi conversando comigo, e esse jovem, João Batista Napa Pinheiro, é que me levou de volta para a igreja de novo. Aí nessa época, é que voltou de novo o desejo de me tornar padre, né? Foi depois do exército, com uma conversão. Foi uma conversão que eu falo na minha adolescência, praticamente, devido a essa expulsão da igreja. Não foi expulsão da igreja. Essa circunstância, eu me afastei da igreja, aí esse rapaz aí, João Batista, me levou de volta para a igreja de novo. Aí voltou de novo a vocação de ficar padre, aí então que aconteceu tudo e me tornei sacerdote. Naquela época eu era um jovem, 22 anos, tinha namorada, eu já contei, Maria José, namorada, dancei muito baile, dancei muito carnaval. Quer dizer, eu era um jovem normal, né? Com 22 anos e pouco, porque fui no seminário para ficar padre, né? E, graças a Deus, por enquanto, eu estou firme, né? Até quando Deus quiser, os meus 90 anos. Eu fui para o seminário, na época eu fui para o seminário, era só criança que entrava. Eu fui um dos primeiros adultos para ir para o seminário. Eu servi o exército, saí do exército, comecei a trabalhar numa empresa do governo, do DAI, e lá então eu arrumei uma namorada, né? A Maria José. Namorava a Maria José, mas a vocação de padre eu sempre tive desde criança, né?
mas devido à dificuldade financeira, minha mãe foi sempre protelando. E quando nesse emprego do governo que fui trabalhar no DAI, um senhor chamado Dr. Oscar Amarante, muito católico, ele era o chefe, né? E ele ficou sabendo, não sei por quem, que eu queria ficar padre. E um dia eu estava lá trabalhando, lá onde eu trabalhava, chamado um bairro de tratamento de água de São Paulo, Casa Grande. Ele chegou perto de mim e disse: ô Tuller, desce da escada. Eu pensei comigo, eu acho que eu ia mandar embora, porque o chefão, né? Aí ele falou: olha, eu ouvi falar que você quer ficar padre. Você quer ficar padre mesmo? Aí eu contei para ele, né? Que eu queria ficar padre desde criança, mas que por dificuldade financeira não deu para ir. Aí então ele falou: então pode deixar. O Conselho Central Metropolitano dos Vicentinos de São Paulo vão se encarregar da sua vocação. Daqui um mês você me procura em São Paulo. Então eu fiquei contente, né? Falei para minha mãe ficou meio aborrecida porque ela não queria, não porque ela não queria ficar separada, a questão mais era financeira, né? Que eu ajudava muito em casa, minha mãe era pobre, viúva, com 5 filhos, então meu dinheiro era necessário, né? Mas eu falei com ela ficou meio duvidosa, mas depois me liberou. Aí então eu fui para São Paulo e conversei com esse doutor e ele me levou então, na época, à Casa da Penha, em São Paulo, era a casa central dos redentoristas. Eu então falei com o Dom Macedo, que naquela época era provincial. Ele falou: mas você com 22 anos quer ficar padre? Eu falei: eu quero ficar padre. Então tá bom, então eu vou preparar você. Aí preparou tudo direitinho e na véspera de eu ir para o seminário, era um sábado, eu dançava baile com a minha namorada, né? Então eu falei para a namorada Maria José: hoje é o nosso último baile, porque segunda-feira eu vou para o seminário. Ele falou: o quê? Vou estudar para padre. E fui, né? Aí na segunda-feira eu fui para o seminário e cheguei lá, o padre Ribolla, naquela época, era o diretor. E ele me falou: mais um velho para o seminário. Eu tinha 22 anos, né? E naquela época era só criançada. Aí eu comecei, foi de 1º de julho de 1953. Aí comecei então o estudo, né? Como eu tinha feito só o primeiro grau, naquela época, o grupo escolar, eu fiz todo o seminário, né? De 53 até 60, eu fui no seminário. Fiz a primeira série, todo o seminário, colegial, e nos 60 eu fui para o noviciado. Naquela época era em Pindamonhangaba. Aí fiquei lá um ano, fui para o seminário de CT, fiquei lá 6 anos e meio, fiz filosofia, teologia lá, né? E naquela época houve uma mudança nossa da cidade de Tietê, que era a cidade, para o Alfonsiano, na capital, em São Paulo. Aí então, em junho, todo o seminário foi transferido para lá. E eu fui em junho de 66, no dia 31 de dezembro de 1966, eu fui ordenado padre, né? Aí então, fui ordenado em Mogi das Cruzes, quem me ordenou foi o Dom Paulo Rolim Loureiro. E eu tenho um primo que era bispo, o Dom Turler, que meu nome certo é José Roberto Turler, que é suíço, né? Aí então o Dom Paulo não deixou o meu primo Turler me ordenar, porque falou: não, eu fui o primeiro
padre da Diocese de Mogi das Cruzes, que tinha sido recém-criada, né? Aí, no dia 1º de janeiro de 67, eu fui ordenado padre pelo Dom Paulo Rodrigues Loureiro, que não deixou o meu primo, que era bispo, ordenar, porque não, meu primeiro padre da Diocese, eu faço questão de ordenar você como padre. Então eu me ordenei, né? Aí eu fiz aquele ano que nós chamamos de tirocínio. Fiz um ano de tirocínio, como padre novo, né? Aí depois, em 68, eu fui como coadjutor da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Paulo, junto com o padre Cabral. E naquela época tinha uma escola, e o padre novo, então, foi marcado mais ou menos como diretor da escola, tanto é que eu tenho fotos, né, dos meninos lá comigo, naquela época, tudo de crescimento, tudo bonitão, né? Aí eu fiquei lá, mas nessa época houve uma mudança, que um colega meu, o padre Ferreirinha, José Ferreira, tinha de estudar em São Paulo. Então o professor me mandou para Aparecida, no lugar do padre Ferreira, e o padre Ferreira veio para São Paulo, no meu lugar. Aí eu fiquei então de 68 até 1970 em Aparecida. Aí em 70 eu fui para São Paulo, São Paulo não, São João da Boa Vista, que é a nossa casa. E lá então fiquei como missionário 5 anos. Aí depois de lá então eu fui para a missão de Curitiba, que levou 6 meses. Aí, depois de Curitiba eu vim para cá. Praticamente eu fui 35 anos missionário, só missionário. De 70 até 2005, 2006, só na missão, né? Aí depois, então, uma volta das férias de São Paulo, de Minas, nós estávamos de férias para Araraquara, eu tive um acidente de ônibus. O ônibus que eu estava, da Mota, ele deu uma trombada com um caminhão Bahia, da Casa Bahia, e lá então eu perdi a voz. Fiquei afônico, né? Minha voz não saía de jeito nenhum. Depois de 35 anos de falar, pregar missão, fiquei completamente afônico. Aí eu fiz então o tratamento direitinho, com o tratamento de voz, tudo. Aí voltei para a missão de novo. Eu fiquei mais 5 anos na missão, mas nesse ínterim eu fui vigário em Aparecida, vigário cooperador. Em Aparecida, fui vigário cooperador em São Paulo 2 vezes, e depois eu voltei fui para Tietê, aliás, antes de Tietê, o provincial marcou por um cargo muito importante na província, que chamava de arquivista provincial, onde ele mexia com tudo quanto era arquivo. Eu então me julgava incapaz, né? Mas não deu certo. Aí eu, em São Paulo, como eu estava em São Paulo, na Casa Provincial, eu me julgando incapaz, entrei numa crise meio depressiva. Aí então o professor falou, lá, você não vai dar certo. Me mandou para Tietê. Aí fiquei em Tietê lá me tratando, descansando praticamente, porque eu estava mais ou menos em depressão, né? De medo do cargo que eu tinha, a responsabilidade e não ter capacidade de exercer. Fiquei em Tietê lá por 2 anos, aí depois pedi para voltar para Araraquara. Estou aqui em Araraquara desde 2005, mais ou menos, até hoje, né?
quero morrer como padre, né? Como sacerdote redentorista, né? Eu, com 90 e poucos anos, engravidei aí. Aqui, praticamente, atualmente, o meu trabalho mais, eu sempre fui, né? Sempre gostei de trabalhar em questão de arquivo. Aqui na casa, em todas as casas que eu fui, eu tinha esse trabalho de arquivista e também de cronista, né? Então, o que eu posso fazer agora, atualmente, com a circunstância, o que eu faço? Eu cuido da missão, do arquivo da missão, e cuido também de fazer as crônicas da casa, né? A ata de caminhão. Esse é o meu trabalho, né? Praticamente. Na igreja eu gostava de trabalhar, mas devido à circunstância da minha idade e da minha limitação física, a igreja eu vou lá de vez em quando. Fico mais aqui em casa, andando um pouco de dificuldade, mas estou tocando o barco até quando Deus quiser, né? E quando eu cheguei aqui em Araraquara, na época, o nosso arquivo missionário era tudo em pasta, né? Mal organizado, sujo, tudo. Então, o meu trabalho foi, durante quase 3 anos, organizar todo o arquivo missionário. Agora está tudo arquivado em livros, são mais ou menos uns 300 livros de toda a história da missão, desde 1894 até agora, continua ainda, né? Trabalhando. Eu recebo material, preparo e caderno e dá no arquivo. Esse meu trabalho agora, com a idade, com a minha limitação, é mais praticamente de arquivista, né? Arquivo, cronista e fazer ata. Em todos os meus, o que eu faço, eu tudo encadernado, eu tenho um arquivo guardado, porque se folha solta, perde tudo, né? Todo o material que eu recebo vem em caderno. Como eu falei, ainda fui 35 anos, gostava praticamente. E como eu já falei também, fui vigário 2 vezes. Vigário não, operador em Aparecida, já faleceu Dom Fré e Dom Batistella, e depois fui em São Paulo, já morreu também, o Padre Zolim, Padre Cabral, como consultor e meio diretor de uma escola. Né? Araraquara, eu praticamente, na vida toda praticamente, era Araraquara. Né? Trabalhei na igreja há muito tempo, além de ser missionário, estive no Amazonas 6 meses, pegando missão na diocese de Coari. Aí depois desse ínterim, quando eu estive nesse tratamento de depressão, eu voltei para Coari numa espécie de um descanso. Eu fiquei 3 meses descansando lá, não fazia nada, porque era no meio do Rio Amazonas, no local de descanso mesmo, praticamente, com o Dom Joércio, que era o bispo de lá, né? Aí, depois de 3 meses, lá preciso voltar para minha casa. Eu voltei para Sertã de novo. Aí fiquei lá mais 2 anos, aí pedi para voltar para Araraquara. Estou aqui em Araraquara, praticamente, a minha vida praticamente toda era Araraquara. Né? E como missionário, trabalhei na igreja há muito tempo e ajudava a igreja. E depois aí, com a consequência da idade, e eu tive um problema nas pernas, e minhas pernas praticamente, até hoje ainda, não tem firmeza, né? Se eu me ajoelho ou se eu me agacho, eu não consigo me levantar, pela fraqueza das musculaturas da perna. E então eu estou nessa vida aí, esse tempo até hoje, com essa história aí de missionário, Aparecida, vigário operador, e a Jesus em Araraquara, e agora estou aqui. Então, essa é a minha história, a minha vida de
velho, né?